Hoje eu vou falar com vocês a respeito do ano novo, do ano de 2023, né? A partir de 20 de março, a gente entra no ano da Lua. E o ano da Lua é o ano que vai estar muito em alta o aspecto do feminino. Justamente, é um ano em que questões ligadas à mulher, questões ligadas ao feminicídio, aos abusos, as diferenças que se faz em relação à mulher, essas questões vão estar todas muito em pauta, né, nesse ano da Lua. E é o que eu venho falando para vocês, né, com relação ao feminino, como o feminino ao longo dos séculos, dos milênios, eles vem sido oprimida, a mulher vem oprimindo esse lado mais sensível, como se fosse uma coisa de menor valor, como se sensibilidade, arte, como se você ser mãe, estar em casa, cuidando do filho, também tem o aspecto da mãe, como se todas essas coisas fossem menor do que aquele parâmetro masculino da pessoa que trabalha, que consegue prover, que consegue trazer dinheiro. Isso já acabou, né? Porque a mulher faz isso, divide essas questões com o homem no mundo de hoje. Então não há mais espaço nem para essa desvalorização da mulher nesse mundo de hoje, mas ainda existe, ainda existe. Infelizmente ainda temos muito feminicídio, a gente ainda tem muitas questões de casamentos onde a mulher se submete ainda a situações de abuso interminável, onde as mulheres são agredidas na rua, seja porque está vestindo alguma coisa, ou seja porque ela está num lugar assim assado tal hora. Tudo é motivo para se chegar a agredir a mulher, porque a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, o homem acaba podendo tudo, né? Isso já vem de muito tempo. A sexualidade para o homem ela funcionava de um jeito, em termos de permissividade, para a mulher sempre funcionou de outro. Né? A gente vem vendo essa opressão há muito tempo mesmo. E agora, no ano da Lua, né? A Lua na astrologia, ela fala do ambiente, de toda essa ambientação do feminino, da nutrição, da família. Ela fala do afeto, ela fala do aconchego, ela fala das raízes, dos nossos apegos, né? Das nossas origens, né? E aí vai pegar muito essa questão também dessa origem ancestral, né? Em que a gente vem, da onde a gente vem e traz ainda tantas questões que se repetem, né? E que parece estar por trás, né? É como uma coisa velada. Por mais que a gente tenha já um movimento mais do feminino, a mulher já trabalha, a mulher já vota, por mais que se tenha isso, ainda existe na própria mulher essa subjugação do feminino. Quando uma mulher ela começa a adotar uma postura masculina, né? Assim, só para poder ter valor, só para poder ter penetração de alguma forma no mercado de trabalho, ou para que ela seja respeitada, né? Adotando essas questões ligadas, né, ao masculino, ela também está mostrando que ela também entende que aquilo que tem mais valor sejam as questões ligadas ao masculino, né? E então essa é uma incoerência muito grande, que esse mundo tem que mudar, isso não pode mais acontecer. E tem que começar pela mulher, porque começa quando a mulher começa a mostrar que ela se valoriza. Quando ela começa a dizer não a uma determinadas situações de abuso, seja no trabalho, seja no relacionamento com um homem ou com outra mulher, ou de qualquer forma, né? Num relacionamento com filhos, num relacionamento em geral, né? Em que ela pode ser subjugada de alguma forma, em que ela ter que se calar, em que ela tem uma ideia que ela não pode mostrar e que ela não pode expressar a própria ideia, porque não é aceito o que ela pensa só pelo fato dela ser mulher. Então ela sequer, às vezes, ela pode ser ouvida e considerada, não que esteja sempre certa ou sempre errada, mas é mais uma pessoa que tem algo a expressar e para somar. O que, né, se você está debatendo sobre um assunto e você precisa falar algo, e que você tem a falar algo, a expressar algo sobre aquele assunto, você tem todo o direito de falar, tem que ter. E as pessoas também têm que respeitar e ouvir. E prestar atenção, como elas prestariam atenção para qualquer outra pessoa, um homem,
E é muito comum a gente chegar nos lugares, em rodas, em famílias, né? E que tem mulheres que nunca conseguem falar. Elas nunca conseguem, elas estão num ambiente familiar e elas são tomadas. Quando às vezes que elas começam a falar, elas são interrompidas. Várias vezes, ela não consegue expressar, terminar uma frase. Isso é uma coisa também muito comum no próprio ambiente familiar, né? E então são situações que a gente não pode mais admitir assim, viver. Não é brigar, não é, porque não adianta, a gente tem que entender que isso também é fruto de uma postura masculina e de uma postura feminina, porque em muitos lugares aí no mundo a mulher ainda aceita. Ela aceita essas coisas, ela aceita e ela acredita que realmente ela é menor. E que o homem é que tem maior capacidade de decidir por ela, de protegê-la, porque ela não se sente capaz de se proteger e de tomar decisões sobre a vida dela. A gente vê isso nesses países, né, do Oriente Médio, por exemplo. A gente vê isso na América do Sul mesmo, né? Muitos homens são os que dão a palavra dentro de uma família, eles dão a palavra final, eles que decidem. Então, não é uma questão de ser um maior que o outro. O homem e a mulher, eles têm que estar decidindo as coisas juntas, né? A família, ela tem que ter voz, assim como a criança também, né? A criança também, às vezes, ela tem ideias dentro daquele mundo dela que podem enriquecer também aquilo, se for de um interesse dela, né? Se for questões ligadas ao interesse dela. A gente não pode só decidir e fazer elas engolirem, né, aquelas decisões nossas, né? Então, e assim também, eu acho que as mulheres, elas hoje em dia, a gente já tem muito mais um campo para poder realmente causar essa transformação, mas a transformação em nível mais profundo, porque até agora a transformação ela é externa. A gente conseguiu, tem muito pouco tempo, né, uma delegacia de mulheres, uma lei Maria da Penha, né, a gente conseguiu há muito pouco tempo, agora, mas a gente tem questões ainda a se conquistar com relação ao mesmo direito, em relação a salário, em relação a você poder participar. Mas eu acho que mais do que tudo, isso em relação ao estéreo, mas eu acho que o mais importante é conseguir essa mudança a nível interno. Cada mulher, em relação ao seu próprio feminino. E cada mulher dentro da sua família, em relação ao próprio sistema familiar, que também muitas vezes traz histórias muito complexas. Se você buscar, às vezes na sua família, pode ter histórias de mulheres que foram violentadas, que foram ridicularizadas, que foram excluídas do sistema familiar por uma postura, muitas vezes dentro da sexualidade, ou dentro das ideias que de repente dentro daquele mundo, né, em que ela vivia não se aceitava muito. Então as mulheres, elas têm que também começar a perceber isso, o que nelas, o que existe dentro delas que faz com que elas aceitem estar vivendo uma situação de abuso.